Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sempre que eu leio o capítulo 4 do Evangelho de João, eu me lembro de um episódio que aconteceu quando Douglas Buchanan, nosso irmão Douglas, que está agora visitando os irmãos na Itália, ele morou em Limeira durante um tempo, acho que 6 meses ou mais até, e uma vez ele chamou lá o rapaz para ligar a água, né, o relógio da água, e ele ficou do lado olhando, e eu cheguei também para visitá-lo, e ele olhando o rapaz lá, mexendo nos canos e tal, aí ele pega e fala pro encanador, eu também trabalho com água. Aí o encanador, o senhor trabalha com água? Eu trabalho com água também. A água da palavra de Deus. E aí ele começou a evangelizar o encanador. Eu sempre lembro disso porque é o método que o senhor usa aqui nessa passagem. É de pegar um gancho naquilo que a pessoa está interessada. Não é tipo assim, olha, para o que está fazendo aí, ó. Eu vou contar um negócio para você, falar do evangelho para você. Não. Ele anda junto, ele anda do lado, do jeito que o senhor andou do lado daqueles 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Ele não pôs um bloqueio na estrada e falou assim, pode parar, volta para Jerusalém. Não, ele caminhou do lado deles. Ele foi caminhando e puxou a conversa, e aí vai até atingir a consciência deles, e aí então eles voltam para Jerusalém, que tinha sido a ordem inicial que ele tinha dado àqueles discípulos, né? Então, o jeito de evangelizar é você pegar a pessoa no caminho, na atividade dela. Não ser um interruptor, não ser um empecilho, não ser um chato, né? Que chega e fala assim, não, vocês podem parar com isso aí que agora eu vou falar com você. Não, não é assim. Eu me lembro, quando eu morava lá em Goiás, um amigo lá estava construindo uma casa. E aí ele estava no andaime também, junto com os pedreiros lá, rebocando e tal. Aí parou um religioso lá, um evangelista de alguma denominação, parou em frente à casa de terninho e Bíblia na mão, e começou a falar, né, interrompeu o trabalho deles para falar do evangelho, que na verdade era mais um convite para ser da igreja dele do que para crer no evangelho, né? E a mensagem final desse suposto evangelista, né, foi a seguinte, olha, vocês saibam de uma coisa, se vocês forem para a igreja, Deus vai tirar vocês desse trabalho aí da enxada. Deus vai tirar você da enxada, porque Deus me tirou da enxada. Deus tirou esse obreiro aqui que está comigo, também tirou ele da enxada. Aí meu amigo, dono da construção, não aguentou. Falou assim, o cara, se Deus continuar tirando as pessoas da enxada, quem vai plantar para você comer? Ou seja, não é essa abordagem que se faz para evangelizar. Não queira você mudar as coisas. Aqui o senhor vai chegar para essa mulher samaritana, ela está preocupada com água. E ele vai abordá-la na preocupação dela, que é a água, porque também ele está preocupado com água. Ela está ali buscando água para matar a sede, ele também está ali querendo água para matar a sede. Então eles se encontram num lugar comum, num lugar que serve para ambos. E quando nós lemos no versículo 4, no versículo 3 fala, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Porque os judeus não passavam por Samaria, eles passavam por fora de Samaria. Mas era necessário passar por... Por que era necessário? Porque tinha uma mulher lá que ele precisava falar do evangelho para ela. Tinha uma mulher lá que ele queria salvar. Era necessário. E esse necessário devia ser o necessário de todo crente em Jesus. É necessário pregar o evangelho enquanto ainda é dia. Virá noite, quando não vai mais dar para pregar. Então é necessário. Aproveitar as oportunidades é necessário. Eu, às vezes, eu estou viajando, né? Às vezes me sento ao lado de alguém e dá aquela... Eu ia falar do evangelho, mas o cara ele não vai gostar. E quantas vezes que eu não falei, né? Que eu simplesmente dei mais crédito ao meu bem-estar
para não falar do evangelho para o cara, mas teve vezes que eu tomei coragem e falei, e foi uma benção, a pessoa estava precisando, estava esperando a mensagem, ela estava no ponto de escutar. Então nós devemos ficar prontos, sabendo que, assim como para o Senhor Jesus era necessário passar por Samaria, para nós é necessário testemunhar de Cristo onde quer que a gente vá. Era necessário. E aqui ele vai então e para nessa cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Eu não me lembro muito bem da história dessa fonte de Jacó, mas se não me engano, no Antigo Testamento tem uma guerra lá, e os inimigos vêm e entulham. Esse é o trabalho do inimigo. O inimigo, ele quer entulhar as fontes. E era o que nas guerras eles faziam, né? Tratavam de entulhar as fontes para as pessoas morrerem de sede. E o inimigo não quer que o evangelho seja pregado. O inimigo não quer que as boas novas sejam apresentadas. Apresentar religião, convite para ir na igreja, convite para ir na missa, tudo bem com ele. Mas falar do evangelho da graça de Deus, de quem crê em Cristo Jesus tem a salvação eterna, isso não. Isso não pode. Isso não pode. Isso está proibido. Ainda no nosso país ainda não está, né? Daqui a pouco vai estar. Estava ali a fonte de Jacó. E aí veio uma mulher de Samaria, uma samaritana, tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Veja que ele pega um ponto de contato com a mulher. Uma coisa comum, uma necessidade comum. E ela então, como sendo tu judeu, me pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela ficou surpresa. Porque ele não respeitou as convenções ali. Quais eram as convenções? Judeu não fala com samaritano, judeu não fala com mulher, principalmente se for samaritana, e judeu dá volta em Samaria, não vai andar no meio de Samaria. Então ele transgride todas as regras do judaísmo, daquele judaísmo que eles haviam inventado, né, para alcançar essa mulher. E ela fica surpresa. Claro, ela fica surpresa. E quando ele vai ali na fonte de Jacó, repare que era isso quase a hora sexta. Não era na primeira hora da manhã. Não era na primeira hora da manhã. E o horário que as mulheres iam buscar água era logo no início da manhã, que é a hora mais fresca para sair carregando aqueles cântaros com água, né? Essa mulher não vai nessa hora, ela vai na hora que não tem ninguém. Essa mulher vai porque não tem ninguém lá. Por que não tem ninguém? Porque ela é uma mulher envergonhada da situação dela, como ela vai discorrer depois na conversa com o Senhor Jesus. Enquanto isso, os discípulos tinham ido comprar comida. E ali tinha o Senhor querendo água. Esse capítulo é interessante que ele mostra uma falta de sintonia entre o pensamento dos discípulos e o pensamento do Senhor. E aí, quando ela retruca, né, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, Jesus responde, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. A conversa aqui segue o mesmo padrão da conversa que o Senhor teve com Nicodemos. Você lembra que Nicodemos, o Senhor está falando de coisas celestiais, e Nicodemos está falando de coisa de barriga, de grávida, da mãe, da criança que nasce. Então eles não estão no mesmo nível de conversa. E aqui a mulher também, ela não está pegando, não está captando a mensagem, né? Como sendo tu judeu, me pede mais para frente, depois o Senhor responde, se tu conheceras o dom de Deus, ou a dádiva de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí a mulher se surpreende mais ainda, né? Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Da mesma maneira, qualquer pessoa que tenta se satisfazer de qualquer coisa desta vida, dos benefícios que a vida oferece, das coisas da vida, dos prazeres da vida, mesmo das coisas lícitas e corriqueiras da vida, voltará a ter sede. Porque o homem, ele é maior do que o que pode satisfazer o seu coração. É muito repetido isso, existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Então, não vai adiantar querer preencher com outras coisas, querer preencher com dinheiro, com casamento, com filhos, com netos, com prosperidade, com trabalho, com emprego, com carro. Nada vai preencher. Nada. Absolutamente nada. Porque as coisas aqui desse mundo, elas acabam, elas ficam deterioradas. Essa semana eu tive uma experiência, eu passei em frente a uma casa que eu morava, uma casa grande, que meus pais fizeram, e eu morei ali dos 11 anos até praticamente quando me casar, né? Até eu me casar. E eu fiquei muito tempo fora, o tempo que eu estudava também, fazia faculdade fora, né? Mas todo final de semana eu voltava para lá. E era uma casa muito grande, muito bonita, com um jardim grande, piscina e uma série de coisas que meu pai caprichou, né? Economizou bastante para poder construir a casa. E eu passei lá e ela está sendo demolida. Aí eu pedi licença para os pedreiros se eu podia dar uma olhada por dentro. E já está assim, sem janela, sem porta, os buracos no teto, sem telhas, destelhadas já. Onde era a piscina eles aterraram, só tem um capinzal, você mal vê onde é o contorno, né? Então eu olhei aquilo e falei assim, olha só, guardei as boas lembranças desse tempo, isso eu guardei, isso eu vou levar comigo para sempre. Nunca mais eu vou perder essas lembranças, essa memória dos dias felizes que eu passei ali na infância, e com os meus pais também, isso eu não perco. Mas a casa foi vendida há muito tempo atrás, depois que meu pai morreu, minha mãe vendeu. A casa é isso, ela vai acabar, vão demolir, vão fazer acho que um estacionamento, sei lá o que vão fazer no lugar, mas não ficam, as coisas aqui não ficam. Não adianta. Aquele carro que você está louco para ter, não acha que vai ser feliz, ele vai acabar também. Aquele casamento que você acha que só pode ser feliz se tiver casado com aquela pessoa, vai acabar também. Nada dura para sempre nesse mundo. Nada. Somente a água que o Senhor dá. Somente a água viva que o Senhor dá. Aquela que flui para a vida eterna. Ele fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. De repente a mulher agora ela quer essa água. O Senhor colocou desejo nela. Apresentou algo que ela não tinha. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Repare que aqui, neste ponto, é que o Senhor vai falar para ela, chama o teu marido. Chama o teu marido e vem cá. Traz à tona o problema dela. Ele não chegou na conversa no começo e já começou a dar bordoada na mulher, falando assim, você é uma adúltera, você teve 5 maridos, esse que está agora não é seu marido. Não, ele não chegou assim. Ele não chegou assim. Ele chegou compactuando com ela de uma necessidade que ambos tinham, de água física, água mineral, tirada da fonte. Isso eles tinham aqui. E dali ele já vai e passa, e vai crescendo a conversa, até encaminhá-la, ele a pega pela mão, até chegar no momento em que coloca ela numa sinuca de bico, como a gente costuma falar, né? Que não tem saída. É ali só, agora tem que... E ela tem que confessar agora. Ela confessa o seu pecado. O Senhor traz o seu marido aqui. Senhor, eu não tenho marido.
eu não tenho marido. Agora ele vai revelar o conhecimento que ele tem de todas as coisas. Ele sabia que ela não tinha marido, claro, antes de ir lá. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Veja que todo encontro com o Senhor Jesus Cristo precisa ter confissão de pecado. Você não vai a Cristo dizendo assim, minha vida está boa, está tudo maravilhoso, não sei o quê. Eu só queria ser cristão porque diz que está na moda, né, hoje, ser evangélico. Não é assim que funciona. Não é assim. O Senhor vai tocar no seu coração e vai trazer à tona onde está o seu problema. Vai revelar o seu problema. E você vai ter que confessar esse problema para Ele. E a hora que você escancar a sua vida para Ele, porque você descobre, como ela diz aqui, Senhor, vejo que és profeta. O que era um profeta? Alguém que sabia coisa que ninguém sabia. Então ela reconhece agora a capacidade que ele tem de entrar no mais íntimo do coração dela e descobrir as coisas. E você não terá um encontro pessoal com Cristo escondendo as coisas. Eu sempre gosto daquela história que um irmão contava, um irmão que já está com o Senhor, inclusive, o Flávio. Ele sofreu um acidente de avião, de ultraleve, e foi para o Senhor. Mas ele gostava de contar essa história, de que um dia o Senhor avisou que ia visitar um homem, e o homem ficou intranquilo, né? Puxa, vai visitar, o Senhor vem aqui me visitar. Então ele pegou, arrumou a sala, né? Tirou tudo que era tralha da sala, jogou tudo para a cozinha. Aí o Senhor bateu na porta, pode entrar, Senhor, vamos sentar, vamos tomar um café e tal, né? Aí o Senhor falou assim, eu queria conhecer a cozinha. Não, a cozinha está muita bagunça lá, Senhor. Não, mas eu quero ver sua cozinha. Então, pera só um pouquinho. Correu lá, pegou a tralha toda, jogou, abriu a porta que dava para o porão, jogou tudo no porão. Aí, pode entrar, senhor, veja a cozinha, está aqui, ó, não está muito arrumada, mas está mais ou menos, tal. O que é lá embaixo? É o porão, lá é coisa, nem usa, ninguém vai lá, tal. Eu quero conhecer o porão. Aí, então, pera um pouquinho. Aí ele corre, vai no porão, pega todas aquelas tralhas que ele tinha um baú grande lá no porão, ele abre o baú e joga as coisas feias no baú, fecha bem o baú, o senhor desce, tá, aqui que é o porão, aqui é o porão. E aquele baú? Esse baú aí nem é coisa que vale a pena olhar. Eu quero ver dentro do baú. Senhor, por favor, não. Eu quero ver dentro. Abre o baú. Daí o cara abre o baú e toma um susto, porque o baú está vazio. Então é assim que nós temos o nosso encontro com o Senhor. Nós trazemos à tona, Ele traz à tona os nossos pecados e nós confessamos os nossos pecados. E é só confessando o seu baú de pecados, abrindo para Ele o seu baú de pecados, é que você vai olhar e falar assim, uau, para onde foram? Foram lá para a cruz, quando Ele ali recebeu o juízo pelos nossos pecados. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.